Acabo de receber uma notícia que talvez seja de conhecimento de alguns, mas para mim foi novidade, uma notícia daquelas que a gente preferiria não dar. Faleceu em Cabo Verde a mãe do nosso irmão José Ramos, esposo da Iva, que ele deu à sua mãe o descanso, é porque seguramente foi o melhor para ela, mas nós às vezes não vemos dessa maneira e sofremos. E mesmo quando vemos, a gente sofre, porque Deus não nos criou para nos separarmos, na verdade, e sempre causa dor e sofrimento quando alguém dos nossos nos deixa. Hoje, dentro do calendário dessa nação, é o dia de quê mesmo? Tirando esse nome bonito aí, Valentine's, a gente, como é que chama esse dia também? Dia de quê? Dia dos namorados. Mas você sabe que não se limita a namorados, não é verdade? Na verdade, esse é o dia especial dedicado à amizade, não é? Os namorados são alguns amigos mais íntimos, né, mais próximos, mas realmente esse é o dia da amizade. E eu gostaria de compartilhar com os senhores uns pensamentos que eu li essa semana sobre amizade que me chamaram a atenção, e um deles foi dito por Marco Túlio, e ele disse o seguinte: a amizade não existe senão entre os bons. Entre os maus, o que existe é cumplicidade. Um outro autor disse o seguinte: uma boa amizade é como a boa saúde. Você só dá valor depois que perde. E ainda um outro autor disse: a melhor maneira de se ter um amigo é tornar-se um. Mais ou menos o que nós cantamos naquele corinho, não foi? E ainda um outro pensador, não, na verdade esse aqui é um provérbio que usa-se muito aqui nesse país, diz que amigo de verdade é aquele que te conhece a fundo. Conhece o pior que há em você e mesmo assim te ama. Já um outro pensamento diz: quando estamos com um verdadeiro amigo, nem estamos sós e nem estamos a dois. Eu sei, né? Meio difícil da gente assimilar isso, como é isso, mas eu vou repetir. Quando estamos com um verdadeiro amigo, nem estamos sós e nem somos dois. Eu penso que você agora pegou, né? Que eu também, na primeira lida, não peguei, não. Quando eu li antes de preparar isso aqui. Mas um outro pensamento diz: só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos. É conservar os velhos. Queridos, a Bíblia fala muito sobre o tema da amizade, e eu gostaria de compartilhar com os senhores um texto, e convido-os a abrir comigo suas Bíblias no Evangelho de João, São João, depois de Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. João capítulo 15, versículos 12 a 16. E eu dei uma notícia triste agora há pouco, e agora vou dar uma notícia boa. A gente sempre deixa a notícia boa para depois. A notícia boa é que essa igreja preparou um almoço muito delicioso para os nossos amigos. Então, após o culto, todos os amigos que desejarem estar conosco, nós teremos o prazer de almoçar juntos. São João capítulo 15, lendo a partir do versículo 12, na minha Bíblia eu leio assim. Eu convido você a checar no seu banco se tem alguém que porventura esteja sem a Bíblia, aproxime-se dele ou dela e leia com ele ou com ela, tá bom? João capítulo 15, a partir do verso 12. Nós lemos assim: o meu mandamento é este, está dizendo aqui Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora diz ele no verso 14,
Vós sereis meus amigos se fizerdes o quê? Se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, que palavras extraordinárias são essas, não é verdade? Sabem, queridos, esta passagem mostra-nos Jesus falando com seus discípulos, 11 deles, porque a essa altura Judas já havia saído para traí-lo. Jesus estava agora ali com os 11, e é interessante, né, que Judas saiu para trair a Jesus, e quando Judas voltou, estão lembrados como Jesus o recebeu? Está lá em Mateus 26, verso 50, quando Judas volta com aqueles algozes, com aqueles homens maus para prender a Jesus, Jesus recebe Judas com que frase? Amigo, a que vieste? Jesus ainda o chama de amigo, mesmo sabendo que ele o estava traindo. Bem, irmãos, como dizíamos aqui, Jesus agora com os 11, o clima entre os discípulos é um clima de tristeza, porque Jesus já os estava preparando para os seus últimos momentos, e ele os estava, portanto, confortando e preparando para os acontecimentos que estavam adiante deles e não muito distantes. E dentre as expressões de ânimo e conforto que Jesus usou, ele pronuncia as palavras do versículo 15. João 15, verso 15, quando ele diz, já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de quê? Amigos. Me chama a atenção esse detalhe aqui. Sabem por quê, queridos? Porque Jesus, quando diz que os chama de servos, não os chama mais de servos, mas sim de amigos, Jesus está dizendo que Ele quer ter com você e comigo um relacionamento de amigo e não de senhor e servo. No sentido mais amplo que a gente possa imaginar dessa palavra, Jesus a utiliza, a palavra amigo, Ele a utiliza para referir-se à relação que Ele quer ter com cada um dos seus seguidores, com cada um dos seus discípulos. É interessante isso, se levarmos em conta que em outras partes do Novo Testamento, aqueles que amam a Jesus são chamados de filhos de Deus. Você encontra no Novo Testamento partes em que os que amam a Jesus são chamados de irmãos de Cristo, sim, porque o autor de Hebreus inclusive diz que ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Nós somos chamados ainda de discípulos, o que significa alunos, somos chamados de ovelhas, o que significa seguidores, na verdade aqueles que o seguem ou que seguem o pastor. E observem que em todos esses termos, a mensagem passada é a mensagem de intimidade no relacionamento. Mas aqui em São João 15,15, ele decide chamar-nos de amigos. Eu já não vos chamo mais servos. Irmãos, a palavra servo no grego é a palavra doulos, ou doulei, e quer dizer escravo. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Vocês não são mais meus escravos, vocês são meus amigos. Para nós não fala muito, não é porque a gente não vive mais na era da escravidão, mas a gente já estudou o suficiente sobre isso para sentir a diferença. Se a gente parar para pensar, irmãos, no privilégio que significa ser chamado amigo de Jesus, olha, queridos, interessante, o termo servo, ele inclusive foi usado muitas vezes para se referir a pessoas que serviram a Deus. Moisés foi chamado servo de Deus. Josué foi chamado servo de Deus. Davi foi chamado servo de Deus. E muitos outros personagens bíblicos. Portanto, esse não é um termo degradante. Inclusive, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra o apóstolo São Paulo, quando ele escreve a sua carta endereçada aos romanos. Eu acho interessante quando a gente está num lugar, especialmente uma grande convenção, e alguém vai falar à frente. Antes de esse alguém falar,
o orador principal, vai antes alguém e apresenta aquele orador, apresentando suas credenciais. Formado na universidade tal, tirou o seu mestrado na universidade tal, seu doutorado na universidade tal, já trabalhou em tal e tal lugar, e já fez isso, já fez aquilo, e assim se apresenta para tentar dar um pouco mais de autoridade ao que ele vai dizer. Agora, Paulo não, Paulo quando apresentava, é impressionante, Paulo, ele inclusive introduz sua carta aos romanos, não mencionando nenhuma das suas credenciais judaicas. E olha que Paulo tinha muitas credenciais, mas ele inicia a sua carta aos romanos apresentando-se como Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso fantástico. O mesmo acontece com Tiago, capítulo 1, versículo 1, por exemplo, você vê Tiago introduzindo a sua epístola ali com as palavras Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, Jesus decide mudar o tratamento aqui para com seus discípulos, dizendo-lhes, a partir de agora eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos. Ó, queridos, se a gente buscar em todo o Antigo Testamento, a gente vai encontrar apenas um homem que foi chamado amigo de Deus. Você lembra quem é? Abraão. Abraão foi o único homem que no Antigo Testamento é chamado amigo de Deus. Então esse é um privilégio ímpar. Esse é um privilégio único. E basta lembrar que no caso de Abraão, queridos, ele foi um homem que teve uma relação muito especial com Deus. Foi de Abraão que surgiu depois a nação israelita, aí de Abraão partiu a descendência dos israelitas. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui, queridos, aos seus discípulos é, senhores, eu estou prestes a estabelecer com vocês um novo tipo de intimidade. Eu quero ter com vocês amizade. E olha, meus amigos, na corte dos imperadores romanos e também dos reis orientais, havia sempre um grupo muito seleto de homens. Aqueles reis tinham os seus amigos íntimos. Esses amigos ficavam sempre à sua volta, próximos a ele. Esses amigos desses reis e desses imperadores, eles não tinham que pedir permissão para falar com o imperador. Eles não precisavam de autorização de ninguém para ir à presença do rei. Não! A qualquer hora, o rei estava no seu quarto, eles simplesmente abriam a porta e entravam, sem nenhum protocolo, porque eles eram os amigos do rei. Eles tinham acesso livre e irrestrito ao rei a qualquer momento, em qualquer lugar. E é exatamente isso, queridos, que Jesus está dizendo nas palavras de João 15, verso 15. Eu quero que vocês tenham acesso livre e irrestrito a mim. Vocês não precisam de nenhum intermediário. Lá no Brasil tem um adesivo em alguns carros que dizem assim, peça à mãe que o filho atende. É a doutrina da mariolatria, né? Isso não é bíblico. Jesus diz, não precisa ir através de ninguém, venha direto a mim. Você nem precisa ir através do pastor ou do padre ou do bispo, ou seja quem for. Você diante de Deus tem o mesmo valor que o padre tem, que o pastor tem, que o bispo, o arcebispo, o papa ou não sei quem mais você querer eleger. O seu valor diante de Deus é o mesmo. A sua estatura diante de Deus é a mesma. Nenhum líder religioso é mais importante do que você perante Deus. A minha oração não chega perante Deus mais rápido do que a sua, não. E o que Jesus está querendo é te lembrar disso. Você é meu amigo. Você tem acesso livre a mim. Eu quero desenvolver uma relação de proximidade, de intimidade com você. Ó, meus queridos, eu louvo a Deus por isso. Nós não somos como aqueles indivíduos que ficam nas margens da estrada, na ponta dos pés para ver passar o rei quando passa a sua carruagem, ou o carro levando-o, ou o presidente da nação, não é isso? Quando passa o carro presidencial, todo mundo na beira da rua, olhando, tentando enxergar o presidente. Não. Com o nosso rei, o rei supremo do universo, não é assim.
Nós não ficamos nas beiradas da rua olhando enquanto ele passa, nós passamos junto com ele. Nós vamos junto com ele na comitiva presidencial, no caso, na comitiva real. Nós temos intimidade plena com Jesus, o Filho de Deus. Isso é o que significa, querido, ser um amigo dele. Agora, não nos esqueçamos de que ele coloca uma pré-condição bem definida para alguém ser amigo seu. No versículo 14, ele diz: vós sereis meus amigos, mas com uma condição. Qual é? O que diz aí a Bíblia? Se fizerdes o que eu vos mando. Queridos, faço uma perguntinha até para acordar os que já estão dormindo. Quantos aqui querem ser amigos de Jesus? Amém. Até quem está dormindo levantou a mão, só um que não. Está dormindo profundo mesmo. Então, quantos mesmo querem ser amigos de Jesus? Aleluia. Agora, para outra pergunta, eu não vou nem pedir que você levante a mão, eu vou pedir que você responda para você mesmo. Está você disposto a fazer o que Ele manda? Está você fazendo o que Ele manda? Porque querer ser amigo de Jesus, qualquer um quer. Pode perguntar, grita da janela aí que o bêbado vai levantar a mão lá na calçada. Ele também quer ser amigo de Jesus. O criminoso vai levantar a mão lá do outro lado da rua. Todo mundo quer ser amigo de Jesus. Querer é uma coisa, queridos. Ser é outra coisa. Ele diz: se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, a chave do segredo para a amizade com Jesus, resumindo-a numa só palavra, seria qual? Fala mais alto, Dani. Obediência. Então, a chave para a amizade com Jesus chama-se obediência. Amigos, observem que na parte inicial de João, capítulo 15, Jesus diz que Ele é a videira. Está ali no verso 1, eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. E Ele nos chama de ramos. Você sabe o que é uma videira, não sabe? O que é uma videira mesmo? É um pé de uvas. Né? Como diz o Henrique, é uma uveira. O pé de uvas é a videira. Você já viu um pé de uvas como é? Tem o tronco mestre, não é? E depois se espalham o quê? Os ramos, as varas. O que acontece quando um ramo é desligado do tronco? O que acontece com ele? Seca e morre. E quando um ramo não produz uvas, o dono da vinha, ou o dono daquela parreira, o dono daquela videira, quando ele descobre, esse galho aqui não produziu nenhum cacho esse ano, não produziu nenhum cacho o ano passado, esse galho, esse ramo, está puxando seiva do tronco, mas não está produzindo nada. O que ele faz com aquela vara? Corta. Não está produzindo, fora daqui. Para você não roubar a seiva dos outros ramos que estão produzindo. Você entende o que Jesus quer dizer quando Ele chama você de vara e diz que Ele é o tronco? Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, é só para sua reflexão. Quantos de nós aqui passamos o ano inteiro na igreja, ano passado, e não levamos nenhuma alma a conhecer a Jesus? Nós não estudamos a Bíblia com ninguém. Isso quer dizer que nós não produzimos nenhum fruto. Eu nem estou dizendo trazer alguém para que seja batizado, porque essa não é sua tarefa, essa é a tarefa do Espírito Santo. A sua tarefa é ir lá e apresentar a verdade para a pessoa. Não tente convencer ninguém, nem converter ninguém, porque esse não é seu papel. Esse é o papel do Espírito Santo. Você apenas mostra a verdade, o Espírito Santo faz o resto. Então, se você levar a mensagem e a pessoa estudar e conhecer e depois dizer, não, é tudo verdade, mas eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Ok. Saiba, quando Jesus vier, essa alma vai se perder, mas você lavou a sua alma, a sua mão está limpa. Mas se você não falar, isso diz Ezequiel, né? Você conhece o texto, capítulo 3, 17 até 20. Se você não for lá e falar, essa alma vai se perder, mas Deus vai cobrar de você. Isso é duro, mas isso é verdade.
Péricles, esta semana, me disse que ele está dando estudo para 6 ou 8 pessoas, algo assim. 6, não é? Olha que coisa linda. Um dos nossos jovens, dando estudos para 6 pessoas. Dentre as muitas ocupações das pessoas, e eu tenho observado que as pessoas mais ocupadas dessa igreja são as pessoas que mais estudam a Bíblia com alguém. Eu estou tendo o privilégio, não é para minha vanglória, mas é apenas para que os senhores vejam, estou tendo o privilégio de, nesse momento, eu estou estudando com 16 pessoas. E temos aqui outros que estão estudando com muita gente. Tem pessoas aqui que a gente liga, que estão sempre ocupados indo visitar alguém, estudar a Bíblia com alguém. Louvado seja Deus. A única tristeza que eu sinto é que nós temos poucos fazendo muito e muitos não fazendo nada. Então pare e pense. Sábado que vem nós vamos estar dando treinamento aqui, porque talvez você não saiba, porque você não saiba. E eu até entendo. Se tivesse agora aqui parado aí, se tivéssemos uma pista aqui, de um aeroporto aqui, e parado ao lado um avião aí, e alguém me dissesse, vai lá, pilota, decola o avião. Você acha que eu não gostaria? Como eu gostaria. Mas você acha que eu aceitaria o convite? Não. Sabe por quê? Eu até que gosto, até que quero, mas eu não sei. Então eu não vou. Então eu entendo que alguns aqui não saem para fazer o trabalho porque dizem, eu até que gostaria, mas eu não sei. Então sábado que vem, já começa a preparar-se. Sábado que vem nós vamos ensinar como fazer. Tá bom? Mas se você não quiser esperar até sábado, não precisa. Chega para Daniel e diz, Dani, eu posso ir com você? Porque Dani sabe. E se você for com ele, você vai aprender. Chega para Jesuíno, Jesuíno, eu posso te acompanhar? Zé, eu posso ir com você? E assim tem, sabe, procure alguém. Você já viu um pessoal que sai de porta em porta aí batendo todo domingo, de 2 em 2? Você sabia que aquele pessoal sempre, um deles sabe, o outro está aprendendo? Eles nunca andam 2 que sabem, é um que sabe como está aprendendo. E olha, eles estão aí ensinando o erro, eu digo isso com todo respeito, mas eu digo isso porque eu conheço a verdade. Estão ensinando o erro, mas pelo menos eles têm disciplina. Eles são trabalhadores. Nós temos a verdade e agimos, desculpa irmãos, eu não quero ofender, mas eu ia dizer a palavra como preguiçosos. Mas Jesus diz que se eu estou ligado à vara, todo ramo ligado à vara, automaticamente ele tem que produzir o quê? Frutos. E esses que produzem frutos, Jesus disse, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Os outros são apenas camaradas, não é? Como chamam lá fora. Irmãos, a verdade é que Jesus nos convida a viver uma vida de obediência. E sem mais delongas, 1 São João capítulo 3. Eu acho interessante que nós somos chamados em 1 João, agora é 1 João, tá bom? Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 3, a gente é chamado ali, seus filhos. E é incrível que a chave para ser filho de Deus vem nos versos 9 e 10. Então veja comigo, 1 João 3, versos 9 e 10. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Acharam? 1 João 3, 9 e 10 diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Agora veja o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, o que diz agora a Bíblia? Não é de Deus. Uau! Eu já ouvi as pessoas falam muito assim, né? Nós somos todos filhos de Deus. Já ouviu pessoas falarem assim? Claro, todo mundo gosta de pensar assim. Nós somos todos filhos de Deus. Mas esse texto aqui, especialmente o verso 10, 1 João 3, verso 10, está nos dizendo que existem filhos de Deus, mas também existem quem? Os filhos do diabo. E como é que eu posso saber quem é quem? Como é que eu posso saber a diferença entre um e outro? O final do verso me ajuda, dizendo o quê? Está lembrado aí? Por quê?
Diz qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse o quê? Não é filho de Deus. Entre os americanos a gente ouve sempre uma frase, don't be judgmental. Já ouviram essa frase alguma vez? Don't be judgmental. Queridos, existe uma coisa em being judgmental e existe uma outra coisa em ter discernimento, discernment. Deus nos dá na Bíblia condições para usarmos o discernimento. Quando eu vejo um pé de laranjas e ao lado dele um pé de limão, sem frutos, qual é a diferença que tem entre os dois? Olhando pela folha assim de longe, qual é a diferença? É verdade, eu não consigo ver. Eu não consigo notar a diferença. Você consegue? A folha é igual, tudo igual. Agora, quando produzem frutos, pé de laranja vai produzir o quê? Laranja. Pé de limão vai produzir o quê? Limão. Então, quando os dois produzem, eu digo, opa, ali, aquele é o pé de laranja. Oh, como é que você sabe? É pela laranja. Não, you are being judgmental. Não, isso não é ser... Não é julgar, não, é usar o discernimento, está ali o fruto, aquilo ali chama laranja, aquele negócio amarelo daquele tamanho é laranja, então aquilo é fruto. I'm not being judgmental. Então, às vezes as pessoas esboçam certo comportamento e quando você diz a ela, olha, o que você está fazendo está errado, o caminho que você está andando está errado, ela diz, don't be judgmental. A laranja desse tamanho e ela está dizendo, eu não sou pé de laranja. Sabem, amados, só há uma maneira de conhecer, é pelos frutos. E como é que a gente pode ver se alguém é ou não é amigo de Deus? Pela maneira como vive, queridos. Os legítimos filhos de Deus são obedientes a Ele. E pensando nisso, uma outra passagem que vem à mente é Marcos capítulo 3, a partir do verso 31. Para mim, essa é outra passagem que desmonta a doutrina da mariolatria. É interessante, Marcos capítulo 3, dos versos 31 até 35, ali você encontra Jesus numa casa, muita gente reunido, e de repente chegam ali os familiares de Jesus, não é isso, seus descendentes carnais, da parte, claro, de José, porque Maria só teve um filho e esse foi Jesus. Marcos 3, a partir do versículo 31, se você ler aí, você verá que Marcos 3, a partir do verso 31, Mark 3, 31 through 35. Então nós encontramos aqui o quê? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E diz o verso 32, que a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Olha a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe? E meus irmãos? Verso 34 diz, e olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse o quê? Eis aqui quem? Minha mãe e meus irmãos. Verso 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o quê? Esse é meu irmão, e minha mãe, e minha irmã. Uau! Então, amados, vejam que aqui nós somos chamados de irmãos, irmãs, mãe de Cristo, indicando a nossa intimidade com Ele, pessoas da família. E mais uma vez, a base para essa amizade e para essa intimidade é a obediência. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é meu pai, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu amigo, este é membro da minha família. Irmãos, como eu disse há pouco, todos querem identificar-se como amigos de Jesus, mas nem todos querem pagar o preço, não é isso? Ser obedientes a Ele. Por isso que essas religiões aí fora crescem, porque essas religiões aí fora, irmãos, prometem às pessoas solução imediata para seus problemas, tem um louvor muito animado, alguns entram aqui e dizem assim, a igreja de vocês não tem o Espírito Santo. E a gente pergunta, por que não? Vocês são tão quietos.
Procure na Bíblia o lugar onde o Espírito Santo fez alguém ficar agitado. Sempre foi o espírito do demônio que fez isso. Vai na Bíblia e você verá. O Espírito Santo ajuda a pessoa a controlar a língua. Mas aí fora eles entendem que a pessoa está batizada pelo Espírito Santo quando ela perde o controle da língua e fica blá, 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 fala um monte de coisa que ninguém entende. E recebeu o batismo do Espírito Santo. Foi do Espírito, só não foi do Santo. Entendem? As pessoas querem barulho, querem emoção, querem adrenalina e acham que isso é obra do Espírito Santo. Queridos, Paulo nos manda oferecer a Deus um culto racional. Deus trabalha através da mente. Deus quer transformar seu corpo através da sua mente. O diabo trabalha com as emoções. E quando a pessoa está emocionada, ela faz coisas, fala coisas e decide por coisas que depois ela se arrepende quando passa a emoção. Não é assim? Você já brigou com alguém quando você estava com raiva? Você já falou alguma coisa e depois, não era isso que eu queria dizer. Não fui eu que disse, não, foi você sim. A emoção é um perigo. Por isso que a igreja de Deus não trabalha com emoções, não manipula emoções. Jesus, irmãos, nos chama para viver uma vida de obediência. E quando você se torna amigo dele, você passa a ser obediente. João 10, 27, nós somos chamados de ovelhas, aqueles que seguem, mais uma vez, a obediência, o padrão de um relacionamento com Jesus. João 8, 31, nós somos chamados ali de discípulos, queridos. E é interessante, ali diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em cada caso em que Cristo fala no Novo Testamento sobre relacionamento com Ele, essa relação se torna visível, se torna evidenciada por uma vida de obediência. Portanto, queridos, todo verdadeiro amigo, todo legítimo filho, todo irmão e irmã autênticos de Jesus, toda ovelha genuína, todo discípulo fiel será obediente a Cristo. A obediência é o padrão, a principal característica, a marca de autenticidade de um cristão. Eu lembro novamente, a obediência, irmãos, ela não se torna o meio de nossa salvação. Eu quero só lembrar isso. Ninguém será salvo porque foi obediente, mas você será obediente porque foi salvo. Amém? Eu vou repetir que acho que você não entendeu. Ninguém será salvo porque foi obediente, mas você será obediente porque foi salvo. Did you get it? Yeah. Assim como o pé de laranjas não produz laranjas para ser um pé de laranjas, ele produz laranjas porque ele é um pé de laranjas. O cristão não obedece para ser salvo, ele obedece porque ele foi salvo. E olha, meus amados, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu quero rapidamente agora analisar com o senhor algumas características, com os senhores, algumas características do verdadeiro amigo de Jesus. Baseado em São João 15, se você puder voltar comigo lá, João 15, verso 5, vamos ver como a gente identifica um amigo de Jesus. Até porque nós temos que ver se nós estamos bem aí na nossa amizade com Ele. Esse é o momento para autorreflexão. João capítulo 15, vamos ver aqui algumas evidências de que alguém é amigo de Jesus. João capítulo 15, versículo 5, nos diz que os amigos de Jesus, acharam? João 15, versículo 5, mostra que uma das evidências de amizade com Jesus é produzir frutos. Você produz frutos? Se sim, você é amigo de Jesus. Se não, comece a ficar preocupado. Alguma coisa está errada com você. Segunda característica está nos versículos 7 e 8. Um amigo de Jesus, queridos, quando ele ora, ele tem as suas orações respondidas. Diz isso o verso 7, não diz? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Capítulo 15, verso 12 agora mostra uma outra característica, uma outra evidência de que nós somos amigos de Jesus. E que evidência é essa? Amor uns aos outros. Irmãos, será que nós nos amamos? Será que nós nos amamos?
Porque amar as pessoas amáveis é muito simples. Amar as pessoas antipáticas é que é o problema. Mas amar as pessoas amáveis, eu não preciso ser bom para amar uma pessoa amável. O próprio criminoso ama o outro criminoso, que é parceiro dele de crime. Então isso não o faz melhor do que ninguém. Amar quem é da minha ilha, eu não tenho problema nenhum em amar o pessoal de Santa Luzia. É tudo da minha família. Agora, amar a pessoa que é da outra ilha, que eu acho que é mais basofo do que nós que somos ali de Tião das Caldeiras, né? Seguinte ali que fala diferente, faz coisa tudo diferente. Nos olhar para ele e falar, Ah, agora sim, aí começa o desafio. Amar a sogra, ó. As sogras são boas, minha mulher é sogra. Mas a verdade é que amar as pessoas que nós olhamos para elas e dizemos, esse é o desafio. Olha, e por falar nisso, eu quero lembrar aqui um princípio que eu já falei um tempo atrás, mas talvez alguém tenha esquecido. Escute só. Nunca julgue uma pessoa pelo que os outros falam dela. Julgue-a pelo que ela fala dos outros. Porque às vezes você pode ser tentado a já olhar diferente para alguém porque alguém te falou mal desse alguém. Você nem conhece ainda, mas diz, quero aproximação não. Isso aí não presta. Por que não presta? Não, porque me disseram que não presta. Isso não é justo. Não é justo. Sabe? De repente quem não presta é quem te falou que o outro não prestava. Então, checa por você mesmo. Aí você vai dizer, estou já começando a descobrir quem é que não presta aqui no pedaço. Sabe? Nunca julgue alguém pelo que os outros falaram dele, julgue-o pelo que ele falar dos outros. Amar uns aos outros, queridos. Nós amamos, mas nós colocamos pré-condições. Eu te amo, mas... Eu te amo se... Entendeu? Às vezes a gente coloca pré-condições até para com nossos filhos. Mamãe não te ama mais, você está desobediente. Nunca fale isso para seu filho. Porque você não pode deixar de amá-lo nunca. Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte, os bons merecem o nosso amor, os ruins precisam dele. Entende? Na minha geladeira tem lá um papel que todo que foi um encontro de casal recebeu. Quem vai para esses encontros de casais volta rico. Né? Diz assim, me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Entende? Amar uns aos outros. Mas segue, capítulo 15, verso 15. Diz aqui também, especialmente a parte final do verso, diz aí, né, que o verso começa dizendo, já não chamarei servos, mas amigos e tal, e no final diz, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito o quê? Conhecer. Então, queridos, os amigos de Jesus conhecem a verdade divina. Você sabe por que é que você não faz o que não faz? Por falar nisso, eu quero preparar um estudo aqui. Eu só queria saber quantos teriam interesse antes de eu trazer esse estudo, mas eu acho que seria interessante. Por que é que as mulheres da igreja não usam joias e nem se pintam? Mostrar na Bíblia. Quem que teria interesse nesse assunto? Que legal, eu vou trazer então. Eu vou breve, apresentar um tema aqui, porque eu sei que muita gente eu já vi jovens da igreja que dizem assim, olha, eu não uso brinco porque eu aprendi desde criança que não pode, mas eu nunca vi isso na Bíblia, não. Eu não me pinto porque dizem aí na igreja que não pode, mas eu nunca vi na Bíblia. Então nós vamos mostrar na Bíblia. Entendeu? Tatuagens. Qual o problema da tatuagem? Nós vamos ver na Bíblia. Entende? Piercings. Nós vamos ver na Bíblia. Olha, por favor, alguma visita que estiver com brinco, com pintura, não se sinta ofendido, não. Eu estou falando para esse povo aqui de dentro que, entendeu? Por favor. Agora sim, eu não quero ser judgmental. Entende? É bem, seguramente, você ainda não estudou esse assunto, por isso que talvez você... Porque estou falando para os nossos que ainda não conhecem, imagina. Então, por favor, não se sintam ofendidos. Mas o fato é que nós, como amigos de Deus e amigos de Jesus, nós temos que conhecer a verdade divina. Querido, Jesus disse, conhecereis a verdade,
Vos libertará. Essa semana eu recebi um vídeo lá de um grupo de amigos de uma outra igreja, e eles me mandaram um vídeo, interessantezinho o vídeo, interessantezinho. E assim que esse vídeo foi colocado na internet, eu ouvi que um outro, que eu conheço, membro da igreja, colocou assim, que vídeo legal. Aí eu entrei e disse, legal nada, perigoso. Por isso. Depois a pessoa que tinha botado, que vídeo legal, disse, pastor, eu não tinha visto, realmente o senhor tem razão. Sabem, queridos, a gente tem que pesquisar, porque o diabo está aí para nos iludir. E ele vem com aquela coisinha, sabe, parecendo que é uma coisa boa. Eu me lembrei de um exemplo aqui que passou na National Geographic, mas é muito graphic, então eu não vou apresentar, do perigo das coisas que vêm com aparência de coisa boa e por dentro é um perigo. O diabo faz assim, ele camufla. Ele vai pegar você no dia que sua mulher brigou com você, que você está bravo com ela e está tudo dando errado em casa, ele vai pegar aquela moça mais bonita lá da vizinhança ou do prédio onde você trabalha, para ela dar aquela olhada de peixe morto para você. E você vai dizer assim, não acredito que ela olhou para mim. E quando você olha de novo, ela está olhando, você diz, não, vou olhar de novo para ver se é verdade. E ela está, você diz, não, isso é o diabo, foge, corra, entende? Igual você, o dia que seu marido está bravo com você e todo estúpido com você, e aí aquele moço bonito abre a porta assim com aqueles olhos azuis, né? Beauty before age. E você diz, uau, meu marido nunca falou isso para mim. Entende? É o diabo, foge, se possível dá a volta, entra na outra porta. Porque ele vem assim. E se a gente não lê, a gente cai nas armadilhas dele. Esse vídeo, e o assunto do vídeo é teológico, hein? Por favor, não pensem em outra coisa, é teológico, mas um engano teológico. Então apresenta um negócio de mais ou menos do tipo, se você comer, seus olhos se abrirão. Olha, o que o diabo estava falando era mais um negócio lógico. Olha, você já viu cobra falando aqui? A Bíblia não traz todo o detalhe, mas eu fico imaginando, irmãos, não é pecado imaginar, eu fico imaginando Eva, quando aquela cobra, ela vai passando e a cobra diz, ei, pss, pss. E Eva para e diz, quem me chamou? Eu quem? Aqui. Eu sei, cobra não fala, você deve estar estranhando, né? Realmente, a primeira que eu estou ouvindo falar, então. Agora, imagina por que eu estou falando? Eu não tenho a menor ideia. É que eu comi do fruto aqui. Esse fruto aí, que é isso? Deus falou que se a gente comer, morre. Pois é, você deve ter escutado errado. Ou ele se equivocou na hora que falou, porque eu arrisquei. E eu não falava, agora estou falando. E olha, eu sou cobra, hein? Imagina você foi criado um pouquinho inferior a ele. Se você comer, seus olhos vão se abrir e você vai ficar igual a ele. E é isso que ele não quer. E Eva diz, make sense. Faz sentido. E comeu. E nós sabemos o resultado. Então, nunca dialogue com o diabo, porque se você dialogar, você perde. Todas. Não pense que... Não, foge. Ouça o que Deus diz e foge. Irmãos, quando Deus fala aqui sobre a mulher adúltera, gente, a gente tem que correr. Eu era solteiro no Brasil, trabalhando numa região norte do Brasil, onde as mulheres parecem ter um pouco mais de adrenalina do que no resto do país. E eu estava com um colega meu e duas mulheres do outro lado, jovens senhoras. E de lá... soltando umas gracinhas, e eu disse assim, será que estão falando com a gente? Ele olhou e disse, só tem nós dois aqui. Aí eu fiz assim, estava meio distante, né? Eu era solteiro ainda. E ela de lá disse, eu também sou, mas não tem problema não. Aí eu falei com ele, vamos sair daqui, isso é o diabo, vamos embora. E nós rachamos fora mesmo, literalmente, sai daqui. Não brinque com o diabo não, você vai perder. Não tente dialogar. Em todas as áreas. E quando você conhece a Deus, você fala como Jesus. Quando você estuda, quando você pesquisa, quando você conhece a verdade divina, você responde, está escrito. Não. E foge. Mas, queridos, outra coisa, capítulo 15, verso 19. Os verdadeiros amigos de Jesus têm aqui outra característica. Qual é esta? Eles foram escolhidos, foram tirados do mundo. Queridos, que coisa maravilhosa.
E como consequência, vem a característica seguinte nos versos 18 e também no verso 20, quando você é tirado do mundo, o mundo passa a te odiar. Escuta, como é que anda a sua relação com o mundo? Vocês dois são assim ou são assim? Porque se vocês dois são assim, está alguma coisa errada. Se ninguém está te incomodando lá fora, é porque você também não está incomodando. O pastor Joel Sarli usou uma expressão lá no nosso encontro de anciãos, que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nesse exemplo. Você já viu quando você levanta uma tora de madeira, que está muito tempo no mesmo lugar? Muito tempo. Quando você levanta, geralmente o que tem debaixo daquela tora de madeira? Um monte de formiguinha, minhoquinha e bichinhos, na verdade. Mas quando você levanta, que a luz entra, o que acontece com eles? Eles somem, desaparecem. Eles entram lá, porque a luz os incomoda. Você sabia que no seu emprego você incomoda? A menos que sua luz esteja apagada. Entende? E disse um pensador que uma vela não pode ser chamada de lâmpada a menos que ela esteja acesa. Entende? Então, se você brilha no seu trabalho, o seu boss vai pegar no seu pé. Vai dizer que não te dá o sábado livre. É porque você está brilhando. Entendeu? Se você brilha, o seu professor não vai querer dar aquela prova num outro dia que não seja sábado. Aqui até que não tem muito esse problema, no Brasil aqui tem. Se você brilha, você vai incomodar, irmãos. Quem incomoda o diabo é incomodado pelo diabo. Quem não o incomoda, eles vivem em paz, porque isso aí não é, isso é de casa, deixa aí. Entende? E o capítulo 15, verso 27, mostra uma outra característica dos verdadeiros discípulos e amigos de Jesus. Eles são suas testemunhas. Oh, meus queridos, coisa interessante. Eu gosto de estudar os escritos de João. Uma característica de João como escritor é que João, com ele, o negócio é como no Frana Cabo Verde, é pão, pão, queijo, queijo. Com João é preto no branco, com João não tem negócio de mais ou menos não, ou é mais ou é menos, com João não tem mornidão, ou é frio ou é quente. Os escritos de João são assim, e ele coloca essas coisas assim, queridos, de maneira bem definida, é ou não é, goste ou não goste, é isso aí. João não altera a verdade dele para agradar a ninguém. Atos 1, verso 8, Jesus nos diz ali que nós iríamos receber o poder do Espírito Santo e iríamos nos tornar suas testemunhas. Outro dia chegou a conversar comigo um grupo desses aí, ou uma dupla dessas, que veio me dizer, nosso nome está na Bíblia, porque está escrito, eu já contei isso aqui uma vez, né? Isaías diz, vós sois minhas testemunhas, diz Jeová. E aí esse pessoal diz, está vendo aí? Nosso nome está na Bíblia. Cadê nome adventista na Bíblia? Eu digo, não tem nome adventista na Bíblia não, mas vamos um pouquinho mais fundo no seu nome, né? Vós sois minhas testemunhas, realmente a Bíblia fala isso. Aí eu falei para ele, você já leu Provérbios 14, versículo 5? Não, eu falei, então leia aí para mim, vamos lá. E aí quando ele abriu lá, diz, a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Eu digo, então Jeová está dizendo que ele tem dois tipos de testemunha. Tem a verdadeira e tem a falsa. Agora só é a gente sentar um pouquinho mais e ver que tipo de testemunha que você é. Vamos nessa? Irmão, você já procurou um outro jeito de ir embora rapidão. Eu digo, não, vamos lá, porque o outro estava aprendendo, eu falei, você já vai aprender o certo. Vamos lá, um pouquinho mais, para ver se vocês são testemunhas verdadeiras ou falsas. Queridos, não nos iludamos. E quando a gente falou no início aqui de ir e testemunhar, alguns dizem, eu ainda não sei. Irmão, você não tem que saber muito. Para ser uma testemunha de Jesus, você só tem que contar quem você era e quem você é. A menos que a sua vida confunda tudo. Aí é complicado. Não é não? Quando você diz, eu era assim, mas agora, a pessoa diz, agora o quê? É do mesmo jeito. Você só tem um nome de crente, mas você é o mesmo. Trapaceiro, vigarista, olha para a mulher dos outros e os seus vizinhos sabem de tudo. Seu colega de trabalho sabe de tudo. Entende? Aí você confunde. Aí quando você vai falar, diz, não vem com essa conversa de crente não, meu amigo, eu não acredito nisso não. Em outras palavras, olha para a sua vida.
Se tivesse mudado a sua, eu até que tinha interesse em ouvir. Mas, para ser do jeito que você é, deixou aqui mesmo. Que pena. Então, irmãos, nosso primeiro testemunho tem que ser com nossa vida. Entende? Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de quem? Olha que coisa linda. Olha para mim, siga meu exemplo. Hoje as pessoas dizem o contrário, né? Não olha para mim não, olha para Jesus. Já ouviu essa conversa? Claro que eu não posso olhar para você. Se eu for olhar você, eu vou para o buraco. Entende? Você deve dizer, não, olha para mim mesmo, olha para mim. Você vê como é que é a vida cristã. Entende? E agora eu disse, opa, tem que andar na linha porque ele está olhando para mim. Você entende, meus queridos? Amados, vou fazer uma perguntinha que eu fiz há um tempo atrás, há uns minutos atrás. Quantos aqui querem ser amigos de Jesus? Amém. Tem menos mãos levantadas agora que tem mais gente dormindo. Agora, quantos aqui estão dispostos a pagar o preço, como nós vimos, para evidenciar as características, que são 7, dos amigos de Jesus? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Cantar. Me desculpa, acho que tinha alguém para anunciar o hino final. Desculpa, Zé. A gente continua amigo, né, Zé? Então, vamos cantar e lembrem-se, depois nós temos o almoço juntos. Você pode ser amigo se quiser. Cadê a equipe do louvor? Se quiser vir ajudar também, você pode ajudar se quiser. Cadê as mulheres? Meus homens, você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso. Acabou aqui a bateria. Pra buscá-los onde estão e assim, sem mais aviso eles virão. Todos juntos. Se você quer ter amigos, não se esqueça de cantar. Esqueça do abraço, de abrir seu coração. Não se esqueça de amar. Homens, só vocês. Você pode ter amigos. Eu estou tendo dificuldade de escutar os homens. Basta apenas um sorriso e atenção. Mulheres. Pra buscá-los onde estão e assim, sem mais aviso eles virão. Juntos. Se você quer ter amigos e deixar de ser comum, você pode ter amigos e deixar de ser comum. Muito simples, seja um. Subindo o tom. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção. Pra buscá-los onde estão e assim, sem mais aviso eles virão. Você pode ter amigos, muito simples, seja um.